Fala pessoal, eu me chamo Matheus Tavares e hoje, juntamente com minha equipe, Luiz Aires Fontinelli, William Rafael, Davi Belo e Pedro Henrique, a gente vai falar um pouco mais da estratégia de investimentos chamada Momento. E a gente vai fazer pequenas modificações nelas e ainda assim validar e fazer a previsão para frente, se ainda continua válido esse tipo de estratégia. E tudo isso dentro da cadeira de análise preditiva da professora Isadora. Então, bastante relacionado, estatisticamente, etc. Então, vai ser um estudo bem legal. A gente vai aprofundar. O sumário, a gente dividiu em 5 tópicos. Tá? A gente vai fazer um overview das bolsas gerais, entendendo quais são os índices principais, quais são as rentabilidades, por exemplo, de cada bolsa, quais são os tipos de dados que a gente tem acesso, tá bem? Porque aqui a gente trabalha tudo com dados gratuitos, que estão abertos, né, na internet e de fácil acesso, com todos os ajustes que é necessário ser feitos. Estratégia de investimentos em si, chamada Momento, a gente vai aprofundar um pouco mais, mostrar o que é de fato essa estratégia. A nossa estratégia, que foi a modificação desse momento, trazendo para o investidor, por exemplo, pequeno, o Arima, que é utilizando a previsão para frente para entender se essas nossas mudanças ainda faz sentido aí ser futuro, e não só validando, por exemplo, o passado, fazendo um backtest. E, por fim, a gente tem, de fato, a nossa conclusão, entendendo que, de fato, a gente chegou de conclusão e se esse tipo de carteira ainda faz ou não sentido para o investidor. Então, falando de bolsas internacionais, hoje a gente consegue ter maior acesso retroativo é a Nikkei e a Nasdaq. São duas bolsas muito importantes atualmente. A Nikkei é uma bolsa do Japão que ela reúne muitas empresas que são nacionais, né, do Japão, mas que a gente consegue ter uma boa base. Por exemplo, saber como é que está a rentabilidade desse tipo de bolsa, porque pega um retroativo muito grande, uma cronologia muito grande. Então, a gente consegue ter acesso a esse tipo ter acesso à volatilidade, às rentabilidades, e até mesmo qual foi o impacto, por exemplo, de crises dentro dessas bolsas. É um estudo bem interessante. Então, a Nikkei a gente tem esse acesso, Nasdaq a gente tem esse acesso, e aqui cabe até um parece muito importante, que na hora de pegar esses dados, a gente não pegou o preço, de fato, a cotação em si. Né? Como, por exemplo, na Yahoo Finance, que é o Close. Aqui a gente pegou a DJ Close. Isso é muito importante, porque esse tipo de cotação, ela já ajusta o preço da ação passada para, eventualmente, dividendos, splits, agrupamentos. Então, se eventualmente a empresa distribui muito dividendo, e se a gente olha somente para o preço da cotação, pode ser que se fique muito perturbado a nossa rentabilidade. Então, se uma empresa distribui tudo que ela agrega de valor em forma de dividendo, o preço da ação, por exemplo, pode ficar estagnado, porém houve muitos dividendos que foram distribuídos, que estão entrando no bolso, né, dos acionistas, porém não vai estar demonstrando nesse tipo de dado. Então, quando a gente pega o ADJ Close, ele já inclui esse tipo de informação. E assim a gente consegue incluir, de fato, informação e consegue, de fato, analisar a rentabilidade real que esse tipo de indivíduo teve em cada período de tempo. Então, não só a gente pegou as dos bolsos, mas também pegou, por exemplo, analisar Dow Jones, fazendo novamente a DJ Close, e também o DAX, né, que é uma bolsa, de forma simplificada, a bolsa europeia. Né? Então, entendendo essas bolsas, a gente consegue, de fato, fazer eventualmente uma comparação e entender se a nossa estratégia, por exemplo, nacional, do momento, ela bate esse tipo de bolsa ou não bate. Então, isso é muito importante. Falando um pouquinho agora sobre o nosso mercado nacional, tendo o seu principal índice, com toda certeza, o Ibovespa, que ele mede as ações de desempenho das ações mais negociadas e de maior representatividade do mercado de capitais brasileiro. Como podemos ver no gráfico a fundo, o Ibovespa desde 94 até 2024. Se vocês forem perceber, a partir dos anos 2000, que foi quando as empresas listadas começaram a aumentar muito seu número de exportações, foi quando o nosso Ibovespa começou a subir. As ações do Ibovespa começou a subir. Tivemos algumas quedas ali, como vocês podem ver, por exemplo, como foi na época da pandemia, 2020 para 2021, um impeachment da Dilma também. Tivemos várias coisas que fizeram afetar essa nossa bolsa ao decorrer dos anos. Falando um pouquinho agora sobre a estratégia Momento, ela consiste em uma abordagem de investimento que se baseia na ideia de que os ativos que estão apresentando um bom desempenho continuarão a ter um bom desempenho no futuro próximo, e enquanto os ativos ruins com desempenho ruim continuarão a apresentar baixo desempenho. E, em outras palavras, o que eu posso dizer é a estratégia busca capitalizar as tendências de preços existentes
comprando ativos que estão subindo e vendendo ou evitando ativos que estão caindo. Pegando, por exemplo, o gráfico a seguida, a gente pegou a ação IBRX 100 e fizemos durante 6 meses testes utilizando a estratégia do momentum. E podemos ver que, seguindo essa estratégia, a gente teve um retorno de 16,94% ao ano, utilizando o momento, vendendo as piores ações e comprando as melhores. Pegando o histograma no gráfico ao lado, podemos ver que em 2016 a gente teve uma queda muito brusca de 28% por conta do impeachment da Dilma. E o fator se sofreu bastante até se adaptar novamente ao novo mercado. Fala pessoal, meu nome é Isaías, estive presente com o grupo Luke Reg na construção desse trabalho, onde a nossa principal motivação, observando o contexto atual que temos, onde está cada vez mais complexo e difícil a gente construir análises macro e micro em relação a alguma tese de investimento, alguns modelos quantis, onde a gente relaciona a proporção do risco-retorno em relação principalmente aos nossos índices, como por exemplo o Ibovespa. E através disso, a gente pode trazer, por exemplo, um modelo muito utilizado que é o VIX, onde mede a relação do medo, do mercado em relação à volatilidade do mesmo. E através desse gráfico que a gente pode observar aí, vemos, por exemplo, alguns pontos de destaque, como por exemplo, ali na pandemia, entre 19 e 20, a gente pode ver que tem o gráfico dá um estirão, em uma linha única, assim. Ou a gente pode notar ali em 2008, onde a linha também ela dá uma distorção, acima e para baixo, também. Então a gente pode muito ver isso, a relação do medo relacionado à volatilidade do mercado e a volatilidade do mercado em relação ao risco e a do risco consequentemente em relação ao retorno. E a partir disso a gente propôs uma tese, onde a gente apresentava essa relação de risco e retorno, mas utilizando o método de momento, como já comentado pelo Pedro, mas que mesmo assim, através dessa metodologia quant, a gente conseguisse um retorno acima do mercado, ok? E vendo a carteira em alocação em si, vamos primeiro observar o Ibovespa através dessa metodologia para depois fazermos um comparativo em relação à nossa carteira, ok? Então, aplicando essa estratégia, geralmente o momento a gente aplica em 6 meses. Então, aplicando a estratégia, vamos citar, por exemplo, se eu fosse ver o meu retorno em janeiro 24, eu veria dos últimos 6 meses, isto é, eu veria de julho 23 até dezembro 23, e em janeiro 24 eu veria o quanto eu teria rentabilizado a partir disso. Então, o que a gente fez? A partir disso, a gente utilizou 7 meses, como nosso período, certo? Para puxar o retorno. E se a gente for ver o Ibovespa, a proporção aí em o retorno que a gente teve no período histórico de 2016 até abril de 2024, podemos ver que até o mês de abril o Ibovespa nessa metodologia ele alcançou 193,78%, ok? Um retorno absurdo aí nos últimos 8 anos, certo? E a partir disso a gente pode ver a relação dessa estratégia na nossa carteira. E aí pessoal, beleza? Vou aqui continuar a apresentação do nosso trabalho e eu queria trazer para vocês aqui um pouco do que vai ser falado nesse slide e também no próximo aqui que eu vou apresentar para vocês, beleza? Nesse slide, pessoal, a gente apresenta aqui os retornos acumulados da carteira ao longo dos meses. Então, como você pode ver, tem desde 2016 até a projeção de abril de 2024. E a gente tem como objetivo nessa simulação aqui entender como é que essa pequena carteira, composta por 10 ativos, reagiria à nossa estratégia de investimento. Então, a gente quer absorver e compreender como é que isso seria diante do mercado, diante do cenário que a gente pode analisar aqui. Então, para isso, a gente dividiu os investimentos por quartis e considerando também um período de retorno de 7 meses. E falando sobre a tabela, pessoal, a tabela aqui nos mostra os retornos mensais da estratégia
com os valores em percentuais, representado por uma escala de cores, né? A gente vê uma escalazinha de cores verdes aqui, e a gente observa esse crescimento significativo dos retornos ao longo dos meses, com um aumento expressivo a partir de 2020. A gente já começa a ver uma diferença. E em 2023, por exemplo, esses retornos eles ficam bem mais consistentes, né? Ultrapassando 700% em diversos meses. E esses resultados eles indicam que a estratégia de alocação não apenas se manteve robusta ao longo do tempo, mas ela também proporcionou retornos bem expressivos, né? A gente vê que mesmo sendo numa carteira aí de menor escala. Então, a projeção de 2024 ela mantém essa tendência positiva e reflete muito a eficácia, né, resiliência da nossa abordagem que a gente teve aqui. Pronto, aqui, pessoal, no próximo slide, a gente já apresenta uma análise comparativa entre o desempenho da nossa carteira de investimentos e o índice Ibovespa. A gente observou, enquanto o Ibovespa representou um retorno médio mensal de 1,31%, a nossa carteira obteve já esse retorno de 2,54%. Então, a gente percebe que apesar da maior volatilidade da nossa carteira, né, ficou 29% contra 23% do Ibovespa. Então, a gente consegue oferecer uma melhor relação entre risco e retorno. E temos a regressão da carteira com o Ibovespa, utilizando preços ajustados. Então, o beta da nossa carteira é de 1,02, indicando uma sensibilidade ligeiramente maior às variações do mercado, em comparação com o Ibovespa. E também o coeficiente de determinação ajustado, o R, ele é de 64%, que sugere 64% da variação dos retornos da nossa carteira pode ser explicada pelas variações do Ibovespa. Então, isso a gente pode ter essa análise. Sobre a regressão, é estatisticamente significativa, com um valor de P de 0,022 para o intercepto e 1,174 para o coeficiente do preço ajustado, né? Então, com isso, a gente pode aderir a essas análises, compreender mais sobre como é que funciona tanto no quesito regressão, como no quesito envolvendo a alocação de forma geral aqui. Beleza? Obrigado. Bem, falando um pouquinho do nosso modelo ARIMA, nós temos aqui a realização retroativa e os nossos forecasts. Então, começando aqui pelo nosso forecast do modelo, a gente tem aqui um gráfico de previsão, onde nós temos aqui todo o histórico retroativo da nossa carteira, os resultados que nós tivemos e também uma projeção futura, baseado, logicamente, nesses resultados retroativos que nós tivemos. Aqui à direita, nós temos uma parte do Jamov, onde nós utilizamos para a geração desses dados e desses gráficos. E aqui nós temos os inputs, ou seja, os valores que a gente utilizou para criar essas projeções desse modelo. Nós utilizamos uma frequência de 60. Os gráficos que nós geramos foram de previsão, de componentes do modelo e os de comparação. E na parte de períodos nós colocamos 24 e a unidade foi meses. Então 24 meses foi o período onde nós analisamos, geramos os gráficos no nosso ARIMA. E para concluir, nós temos aqui toda a nossa projeção se mostrando muito aderente, né? Essa alta aderência ao rendimento acumulado realizado na nossa carteira. Isso evidencia, como os colegas expuseram anteriormente, que o nosso modelo está bem aderente aos dados que a gente utilizou. A gente só teve aqui, a gente até colocou um adendo aqui, que entre 2022 e 2023, a gente teve uma leve diferença por conta do impacto aí, né, da estagnação do Ibovespa nesse período. Mas, no mais, o nosso modelo ele se mostrou muito preciso nas projeções e evidenciou essa alta aderência de acordo com o modelo.